Muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos acompanhando. Este é o Resenha Esportiva em mais um episódio falando sobre a estreia de Eduardo Cudê, falando sobre a excelente vitória do Grêmio contra o Atlético Mineiro e aí uma derrocada, a derrota do tricolor gaúcho diante do Flamengo em plena arena pelo placar de 2-0. Eu tô no meu lado do meu parceiro Carlos Souza, o meu nome é Rafael de Quevedo e sejam bem-vindos a mais um episódio do Resenha Esportiva. Vamos começar falando de Inter. No domingo, o Internacional foi no Nabi Abichedid e empatou pelo placar de 0-0 contra a equipe do Bragantino. Um Internacional um pouco modificado, né, com algumas peças ali, principalmente Johnny, compondo a primeira função do meio-campo, como um 5, um cão de guarda, que estreou com o Eduardo Cudê lá em 2020, foi ele que revelou o Johnny, e volta a ser uma das peças na titularidade do time do Cudê e aí também afirmando aquilo que a gente estava já projetando, Rocher entre os titulares do time de Eduardo Cudê. O time, né, proposto naquele 4-1-3-2, o 4-1-3-2 clássico dele, onde o Wanderson começou um pouquinho mais lateralizado, daí depois ele foi se aproximando um pouco mais, juntamente com o Alan Patrick, que ficou muito bom. Eu achei a função dele boa, flutuando, não marcando ninguém, deixando um jogador um pouco mais pifador, que é o que ele é mesmo, né? A característica do Alan Patrick. E eu gostei do jogo do Ener Valencia. Beleza que não marcou gol, centroavante vive de gol, e daí a gente pode dizer, né, técnico novo e problemas antigos, porque o Internacional há 4 jogos não marca um gol sequer, né, mais um placar 0-0, mas deu para ver um time um pouco mais ofensivo, um pouco mais participativo em campo, intensidade, e daí eu estava na transmissão da Jornada Vermelho de Verdade da Real News, e a gente estava comentando, tá, o que será do segundo tempo agora? Porque o Internacional estava reclamando até pouco tempo referente a desgaste físico no segundo tempo. E o Internacional correndo daquela maneira, como é que seria? Mas o Internacional conseguiu atender tanto o primeiro tempo quanto o segundo, modificaram algumas peças, mas o Internacional ainda não marca gol. Mas falando também sobre o Ener, e daí já abrindo espaço para ti, meu querido, que o Ener Valencia ele foi um pouco mais agudo nesse jogo, tanto que a maioria das finalizações do Internacional no segundo tempo, ou até mesmo todas as finalizações, partiram do Ener Valencia, né? Ele teve uma bola Sim. na trave, ele teve uma bola que o goleiro defendeu, que é um bom goleiro, o goleiro do Red Bull Bragantino, e só que a bola não entrou, não quis entrar, até o Eduardo Cudê falou, ó, a bola não quis entrar, a bola foi traiçoeira, enfim, né, naquele jeito dos técnicos comentarem, né, que a bola tem dias que não quer entrar, mas eu quero saber de ti comentário sobre Internacional 0, Red Bull Bragantino 0. Né, diferente do que foi contra o Palmeiras, eu acho, com muito mais oportunidades para os dois times. Né, o Inter criou realmente, eu acho que a gente pode dizer depois desse jogo que realmente o Ener Valencia agora estreou pelo Inter, né, fez uma partida aí decente, né, não foi tão bem, mas criou oportunidades, se movimentou, né, teve chance de fazer gol, mas acabou esbarrando no goleiro, assim como o Bragantino também teve chance de fazer gol e também parou no Rocher. Eu acho que o Rocher foi aí também, assim como o John vinha sendo um dos melhores jogadores do Inter na Sim. partida, né? Realmente, né, se mostra um goleiro muito seguro, né, que realmente comanda ali a defesa, que sai do gol, que fala com a defesa, né? Um jogador que também, além de ser, né, um bom jogador, é uma referência de liderança para o time do Inter, né? Que o Inter também trouxe ele por causa disso, né? Porque hoje ele tem um pouco de carência de lideranças no grupo. E o Inter, né, diferente dos últimos jogos, eu acho que fez uma partida um pouco mais, né, convincente, teve realmente chances de vencer o jogo, assim como teve chances de perder, né? Diferente foi contra o Palmeiras, que foi um jogo muito monótono, né, meio de campo, os dois times criando muito pouco, né? O time do Bragantino em casa, né, é muito forte. Então, assim, tirar um ponto deles fora de casa não é de todo ruim, né? O Kudê foi só o primeiro jogo dele e agora acho que aos poucos vai começar a implementar o estilo de jogo dele, né? Que a gente sabe que é de marcação-pressão, né? Tem um jogador que fica ali mais protegendo a defesa, mas os outros 5
né? Assim como os laterais também sobem muito. O time do Inter vai evoluir, com certeza. O, o Kudê vai começar a usar agora as peças que ele entende que pode ser, né, o ideal para esse time do Inter. O Alan Patrick já fez uma função um pouco mais diferente, que ele não vinha, né, habituado a jogar naquela função. Então eu acho que aos poucos ele vai dar a cara dele pro time, todo mundo já conhece. Tem ali os jogadores que jogam pelos lados, dois caras mais na frente, né, mais centralizados. Assim como ele fez com o Galhardo quando ele, né, teve na última passagem dele, que ele era um meia e ele improvisa, né, ele de centroavante e até consegue, né, o Galhardo se destacar, fazer bastante gols, né? Foi uma fase que ele realmente, né, jogou muito, ele chegou até a seleção Exato. depois. Então, deixa claro aí que ele é um bom treinador, que ele consegue enxergar, né, algumas virtudes diferentes dos jogadores. Então, a gente espera aí que, né, com curto espaço de tempo ele consiga adaptar o time para jogar contra o River, que a gente sabe que vai ser uma partida super difícil, que todo mundo tem que estar super bem Duríssima. fisicamente, tecnicamente, entendendo o que ele quer dos jogadores. Então, né, vamos ver aí como que ele vai, né, se armar o time para os próximos jogos. O que ele vai fazer de diferente, porque o que nem o Rafa comentou, o Inter não consegue marcar gols. E eu acho que assim, o Wanderson contribui muito para isso, porque ele é um jogador que ele é atacante, ele joga pelo lado, ok, mas ele faz poucos gols, ele participa para mim pouco da fase ofensiva de ataque. Ele E- na carreira tem poucos gols, né? exato, então assim, né? E daí tu vai pensar, pô, e se eu tirar ele, eu vou botar quem? Agora tem o Pedro Henrique voltando, também tem o Maurício voltando, mas nesse esquema de jogo do Kudê, ele joga com dois caras mais fixos e dois caras mais abertos pelo lado. Uhum. Só que esses caras que jogam pelo lado, eles também precisam marcar muito. Porque os dois atacantes é que nem o 4-2-3-1 normal. Os dois caras da frente vão marcar a saída de bola e os dos lados vão marcar ali os laterais. E os volantes vão marcar os volantes, né? A ideia ele só é diferente realmente com a bola no pé. Fica um jogador mais de marcação e um jogador um pouco mais avançado que eu entendo que deve ser o Arangues, que vai fazer daí essa ligação com o ataque e com os jogadores dos lados. Então, assim, ainda tem muita coisa pro Kudê fazer, né, nesse time do Inter. Né, a gente não sabe se ele vai ter o tempo necessário até o jogo contra o River, mas né, ele tem uma metodologia totalmente diferente do Mano Menezes, que tu não entende ela da noite pro dia, né? Então é É um esquema verdade. tático totalmente diferente. Vamos ver como que ele vai se portar aí nesse próximo jogo contra o Cuiabá em casa, que o Inter tem obrigação de vencer. Embora o Cuiabá venha fazendo bons jogos e também se destacando no O campeonato. Cuiabá em 5 jogos tem 3 vitórias. Ganhou do Fortaleza fora, que é Isso. dificílimo de Muito ganhar difícil. lá. Então ganhou do São Paulo. Então eles vêm numa fase boa, embalados, né? Mas eu acho que o Inter tem tudo para vencer esse jogo. Boa. Falando também sobre o estilo de jogo do Kudê, foi o primeiro jogo, né? Ainda mais que ele falou, né? Foi o último time que ele enfrentou quando ele saiu e o primeiro time que ele enfrenta quando ele volta, né? E ele conhece bem o estilo do Red Sim. Bull Bragantino, que tem a mesma característica de jogo, só mudam os técnicos, né? O Maurício Barbieri tinha um pouquinho parecido com o Pedro Caixinha, só Sim. que o Pedro Caixinha parece que conseguiu colocar o seu plano um pouco mais em prática, né? Uhum. Mas falando do Internacional em si, eu vi o Inter muito perdido. Nos primeiros, principalmente nos primeiros 20 minutos, errando muito passe. Tanto que o Internacional terminou com menos de 80%, né, de eficácia nos passes. E trocou perto do que o Kudê fala, que precisa trocar mais que 500 passes, foi muito pouco, foi bem menos. Mas em questão de eficácia de troca de passe, foi muito pouco. O Inter errou muito passe. O jogo foi feio em si, principalmente no segundo tempo. Até os jogadores do Bragantino errando passes ali, um na frente do outro, e conseguir errar passe. O Juninho Capixaba tentou cruzar uma bola que até agora eu não entendi o que ele tentou fazer. Se ele fez um fair play de devolver a bola pro Inter, porque foi muito estranho mesmo, mas foi um jogo muito feio de assistir em questão de qualidade. Uma porque o Bragantino não se achou em campo, ele não conseguiu se achar. Talvez um dos piores jogos que o Bragantino fez em campo.
porque não conseguiu imprimir o jogo do Bragantino mesmo, jogo de velocidade, um jogo propositivo. E o Internacional, como teve uma troca drástica de comando, não foi sair o Mano Menezes e entrar um cara com a mesma característica, não, trocou da água pro vinho assim, ó. Então, né, trocar um time num sábado não, num domingo e trocar para um sábado com uma característica completamente diferente, né, com apenas 5 dias para treinar, 4 dias para treinar, para conhecer o técnico, é muito complicado. E talvez a gente sabia que o Internacional ia sofrer um pouco desta adaptação. Só que o Inter errou muito passe, estava muito perdido. Eu acho que foi o René, se não me falha a memória, entregou uma bola na cara que o Rocher teve que defender. Foi uma coisa assim, Bruno ó. Fernandes, O do Nico? que ele tem Foi dificuldade de o Nico, calcanhar, foi foi o o Nico. Nico. Isso aí, foi o Nico, não foi o Ah, foi o René. Nico. Que ele tentou umas 3 vezes devolver pro Rocher, não foi, e o Rocher teve que defender. Foi um jogo bem feio de assistir, bem difícil mesmo, porque de qualidade foi muito ruim. Mas a gente espera, como o Carlos falou, que o Internacional imprima um pouco mais o jogo, né? Consiga jogar futebol, né? O jogo contra o Bragantino foi difícil mesmo. Então, tomara que o Inter, né, se adapte um pouco mais rápido. O Kudê já falou que não vai ser tão rápido assim, que precisa de trabalho, precisa de tempo, né? E a gente sabe que o calendário do Brasil não permite muito isso, que tenha tempo, tenha mais eficácia e agilidade. Então vamos esperar para esse jogo do Cuiabá, que assim, o Internacional é obrigado a vencer, cara. Empate e outra empate e não fazer gol, aí Bah, acende o sinal de alerta tá louco. gigante, porque quarta-feira tem Internacional e River no Monumental. E a gente sabe que lá já começa 1-0 River, entendeu? Então é um jogo muito complicado e o Inter já precisa jogar contra o Cuiabá. Óbvio que a gente não tá falando aqui de um time ruim, Sim, que é o Cuiabá, que a gente até falou no início do ano que provavelmente sim. eles iam ser rebaixados. Agora a gente já começa a ver um outro, né, um outro estilo de jogo e talvez até pensando um Cuiabá salvando, né, para o próximo ano, ou até mesmo, quem sabe, tá competindo numa vaga de É, Sul-Americana. esse ano surgiu candidatos fortíssimos, fora o Cuiabá, né? Que a gente talvez não esperasse, e o próprio Corinthians está lá na zona, lá embaixo. Isso. É claro que esses times grandes, para cair, tem que fazer muita coisa errada, né? Mas Como o tá. Vasco tá fazendo. Exato. É que o time do Vasco é super limitado, É, né? bem O do limitado. Corinthians tem bons nomes, né? Sim. E veio mais Então, nomes bons ainda, né? exato, né? Um elenco muito forte. Então, para eles caírem, realmente, eles têm que fazer muita força. O Santos, né? O próprio Goiás, o América, o Curitiba, esses já começam o campeonato, assim como o próprio Cuiabá, já começa o campeonato estando em fugir do rebaixamento. O Cuiabá tá fazendo diferente do que ele. De que quando ele começou o campeonato, que é se o Cuiabá fosse rebaixado, seria lógica, talvez. O Cuiabá, o Goiás, o Curitiba, o América, talvez pintasse como os 4 candidatos. Mas o Cuiabá vem fazendo um bom começo de campeonato, né? Tá ali um pouco mais distante, acho que tá 1 ponto do Inter, se não me engano, É. né? Então ele já tá assim, né? Alçando voos maiores. Ele já não tá olhando tanto para a parte de baixo, já tá começando a olhar para cima, muito em função do desempenho que ele vem fazendo nos últimos jogos. Então o Inter, sim, ó, precisa estar ligado. O Daverson, né, tem aquele problema na cabeça dele, mas ele como jogador, Ele cara, joga ele bola, né? decide, Sim, né? Ele vem salvando o Cuiabá aí em vários jogos. isso aí. Então tem que ter atenção O redobrada. Pita também é muito bom, É né? bom jogador Bom também. jogador. Tem algumas peças, agora o Cleison também voltou, que é um Isso. jogador perigoso, né, de 1 contra Rápido. 1, enfim. Então o Inter tem que estar ligado, não achar que esse jogo aí vai ganhar a qualquer momento, porque o Cuiabá vem numa fase boa. E daqui a pouco a gente vai palpitar pra Inter e Cuiabá e também Inter e River, tá? Com Vamos, certeza. vamos, vamos palpitar também pra esses dois confrontos. Vamos falar de Grêmio, cara, porque o Grêmio teve um eletrocardiograma nessa última semana, porque veio de vitória do final de semana no Brasileiro contra o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro muito ruim. E o jogo, assim como o Inter e Bragantino, né, tirando a parte da falta de qualidade de Inter e Bragantino, o jogo de Grêmio e Atlético também foi muito difícil de ver. Foi. Os dois times lerdos em campo, os dois times errando passe, os dois times sem objetividade nenhuma. Os únicos que jogaram bola no Grêmio foi o Gabriel Grando e o Kahneman, o resto jogou muito mal. Talvez
o Ronald, pelo gol e por ele ser um jogador bom, e dá pra ver que com um pouco mais de minutagem ele vai ser uma peça principal, então a gente tira um pouco o Ronald disso, mas agora colocando os outros jogadores, só o Grando e o Kahneman que se destacaram, tá? Porque o Kahneman fez uma partida absurda, né? Sim. Absurda. O Kahneman jogou muita bola. O Kahneman colocou o Hulk no bolso. E todo mundo falando que o Hulk ia apavorar, que ia fazer um terror. Teve o Kahneman, um cão de guarda, e matou toda e qualquer jogada. Tanto que o Hulk saiu indignado, né? Sim. Saiu indignado. Assim como todo Atlético, né? Eu tava na zona mista nesse jogo. E deu pra ver o momento que os jogadores, mas eu não vi quem era. Os jogadores começaram a discutir com a arbitragem e falar palavrão para arbitragem, porque estavam indignados, né? Então, com aquele impedimento, né, que teve com o gol de empate do Allan Kardec, né, que fez ali, o que que era? Era 30 minutos do segundo tempo, Já acho, por tava no aí. final do jogo. Com um impedimento marcado, né? Que tava um pouco. Cara, se o jogador tivesse cortado a unha, não ia ter dado impedimento, né? Mas o Felipão muito indignado em entrevista coletiva, falando que acabou o futebol, né? Então, tipo, teve muita discussão em volta da arbitragem, principalmente com o time do Atlético Mineiro, mas o jogo em si foi muito difícil e o Grêmio ganhou com o gol do Ronald, um gol treinado, e vale lembrar, né? Um gol treinado, um gol sabendo a característica ofensiva do Ronald. Então, cara, foi um jogo para consolidar o Grêmio no Brasileiro. Tá? Daí depois a gente vai falar, né, do jogo contra o Flamengo, mas a nível do brasileiro, a gente tava falando de times que né, que Flamengo, Palmeiras, Atlético iam brigar pelo título, e hoje tá se vendo Botafogo muito distante, né? Mas quem tá disputando abaixo do Botafogo é o Grêmio. O Grêmio vice-líder, o Grêmio consolidado no brasileiro, vindo de boas vitórias, vindo de bons resultados, de rendimento dentro de campo, aí é uma outra discussão. Porque eu acho que o Grêmio diminuiu muito o seu rendimento dentro de campo, tanto que terminou com o Atlético Mineiro com mais posse de bola, com mais chutes a gol. Dá para entender o Grêmio um pouco ter perdido o jogo contra o Flamengo agora quarta-feira, mas vem diminuindo um pouco o seu rendimento dentro de campo, mas não tira o mérito da vitória do Grêmio, né, Carlos? Pra mim é bem claro, assim, o jogo com o Soares é um e sim o Soares é outro. Perfeito. Porque quem é o substituto dele é o André. Então, assim, né, não precisa dizer mais nada, né? Ponto. Que bom que o Grêmio conseguiu vencer, mesmo não tendo tanta criatividade. Teve poucas chances de fazer gol, né? Soube aproveitar num lance de bola parada, que não é até o Grêmio já fez muito mais gols de bola parada, até fazia tempo que ele não fazia um gol de bola parada. Só tomava gol, né, de bola parada. Tomava e tomava bastante porque o nosso goleiro ele gosta de ficar plantado dentro da goleira. Mas, né, assim, foi importante a vitória. Teve essa polêmica aí do lance do impedimento, né, do Allan Kardec. Que, Aí foi, né, assim, cara? Se a gente colocar na regra, foi, é que entendeu? aquela câmera, aquela linha que eles traçam ali, ele não pega exatamente na linha onde que tá o jogador. Uhum. Então fica difícil de tu conseguir entender com clareza se a linha que tu tá traçando tá certa ou não. É complicado. Pode Eu crer, entendo, entendi. sabe? Entendi onde É, é que tu quer não tem chegar. uma linha exatamente aonde foi a jogada. É uma câmera de cima, às vezes a imagem tu tem que fazer ali uma conversão. Então assim, é complicado, é bem complicado. Quando é a favor do nosso time, a gente fica feliz. Mas quando é contra, a gente também ficaria, talvez, que nem o Filipão ficou na entrevista depois. É. Então, assim, não dá pra condenar essa atitude do Filipão de revolta, mas também, sempre que tu perde, tu vai começar a colocar sempre a culpa na arbitragem, aí realmente vai acabar o futebol. Porque o Renato vai lá, perdeu, ah, pois é, eu quero explicação aqui não é do Gaciba, é CNM. do CNM desse lance. Ah, eu quero que tu me explique porque, cara, se todo mundo for fazer isso, não vai ter jogo mais, né? Se todo lance que tu entender que for contra o teu time, tu ir lá e querer explicação do CNM, tá, e por que que nesse lance aí o Renato não falou nada? Que foi a favor do time dele? Que também foi um lance polêmico, sabe? Então, assim, tem que deixar a arbitragem de lado. A arbitragem vai errar e vai acertar contra todo mundo. Ah, vai beneficiar mais uns ou outros? A gente sabe que sim.
Não precisa falar nem qual é os times, porque todo mundo já sabe. Então, assim, Isso é tem que se verdade. preocupar em jogar bola. Ah, vai ter falta que para um time não vai ser, para outros vai ser falta? Vai, com certeza vai. Mas o jogador tem que entrar pensando em jogar bola. Isso aí é consequência. O VAR vai corrigir lance a favor e contra o time de todo mundo. Então, assim, tem que entrar e focar em realmente jogar bola e se o cara entrar já pensando que o árbitro vai favorecer ou desfavorecer o time de um ou de outro, cara, daí tu perde o foco no jogo ali, Sim. né? Então, eu acho que a gente tem que deixar a arbitragem um pouco de lado e focar mais realmente no jogo. O Grêmio, que nem eu comentei, não fez uma partida tão, né, brilhante que ele vinha fazendo. Muito, eu acho, em função da não, né, do Suárez não ter jogado. Embora esteve lá na arena junto com. Na verdade, ele não esteve junto com os outros jogadores, né? Ele esteve lá separado, né? Todo Isso. mundo ficou meio assim, pô, por que não ficou ali com, né, Vila Sante, Jeromel? É, ficou dentro de uma cabine, né? É, ele ficou lá sozinho. Mas, né, já jogou na quarta-feira, então, né, e também acabou essa novela, né? Realmente parece que ele vai ficar até o Isso final aí. do ano e depois vai sair, né? Eu não entendi muito bem ainda como é que foi feito esse contrato aí. E o Grêmio, na verdade, escapou no final do jogo de tomar o empate, né? Isso. Tomou nesse lance, né, super ajustado, mas no fim do jogo o Grêmio abdicou de jogar, deu a bola pro Atlético, o Atlético criou chances de fazer o gol. Só pra comentar também, se o jogo não terminasse naquele primeiro tempo e ficasse mais uns 5 minutos, o Grêmio ia Nossa, tomar um gol. com Porque certeza. o Atlético Mineiro mordeu nos 43 até os 48, 49, né? Que foi 4, 5 minutos de acréscimo. Cara, se fosse mais 5 minutos de acréscimo, o Grêmio ia tomar. Ia E tomar. outra, se o Grêmio também não tivesse feito aquela partida, a chance do Grêmio ter saído com empate era gigantesca. Ah, não, com Então, certeza. assim, que bom que o Grêmio venceu. Não jogou tão bem, não, talvez não merecesse a vitória. Mas o que importa é que, né, são os 3 pontos. O Flamengo acabou não vencendo o América em casa, né, ajudou a gente. O Fluminense perdeu pro Curitiba, né, Uhum. o jogo da segunda-feira. Então a rodada, assim, no geral, foi boa pro Grêmio. E o Botafogo empatou com o Santos, né? Empatou dois a com o dois. Santos depois de estar perdendo por 2 a É. 0 até os 40 do segundo tempo. Aquilo dali foi jogo de Fez campeão, meu. 2 Foi jogo gols de em campeão. 3 minutos, né? Até eu vi o print de 2 a 0 em quantos minutos estava e depois o print de 2 a 2 dá 3 minutos de diferença. E assim, depois eu vi o final desse jogo e o Botafogo não virou por um, assim, ó, por um milagre. Detalhe. Virado esse jogo fácil, fácil. No fim do jogo tava igual o Grêmio Atlético na arena. Igualzinho. Só o Atlético jogando, botando pressão, indo pra cima. E, né, também que bom que o Botafogo também não venceu e não disparou mais ainda na liderança. Então agora o Grêmio tem um jogo a menos, né? E a diferença diminuiu em relação ao Botafogo. Esse jogo a menos é contra o Corinthians fora de casa, então não dá pra te projetar nenhuma É. vitória nesse jogo, porque o Corinthians também tá precisando se reabilitar no campeonato. Então vai ser um jogo super difícil, não tem nem data ainda. Mas é bom, né, saber que tu tem um jogo a menos, que tu pode te recuperar também nesse jogo, ou diminuir a diferença pro líder. A distância ainda é muito grande, mas ainda tem bastante campeonato. E dá pro Grêmio correr atrás, sim. E agora chega a tão, né? Esperada quarta-feira. E estão esperando o Grêmio pra ver se entra em campo. De repente não entrou ainda, né? De repente vai entrar ainda no jogo do Maracanã, dia 16, né? Mas o Grêmio, infelizmente, acabou sendo derrotado pelo Flamengo pelo placar de 2 a 0, onde o Grêmio, cara, que eu ouvi muito, eu vou falar a frase, mas eu não concordo, tá? Que o Grêmio jogou bem por 15 minutos. Eu não concordo. Pra mim, o Grêmio começou o jogo já jogando mal. Agora, né, podem dizer, não, Rafa, mas o Grêmio teve uma bola com o Luiz Soares, o Grêmio teve uma bola, se não me engano, com o Vijaçante, né? Uhum. Logo nos primeiros 15 minutos. Beleza, teve, ponto. E acabou. Acabou o Grêmio. Porque o Grêmio submeteu um nó tático do Sampaoli, né? O Sampaoli que foi o atleta do Flamengo que mais caminhou em campo, porque ele tava pra lá e pra cá toda hora e ele sempre faz isso, né? O nó tático em cima do Grêmio, Bitelo muito abaixo, Carbajo muito abaixo. O trio de zaga muito abaixo, e infelizmente o Kahneman acabou Tudo sendo que ele fez contra o expulso. Atlético, ele deixou contra Ele o deixou. Flamengo. Ele gastou tudo no Hulk e esqueceu do Gabigol e do Bruno Henrique. É. O Bruno Henrique sozinho nas costas do João Pedro. Meu,
o Grêmio vinha todo pro lado e deixava o Bruno Henrique liso pra fazer o que quisesse naquele canto direito de defesa tricolor. O Gabigol decisivo mais uma vez, né, cara? É impressionante. O Gabigol pode ficar 15 jogos sem marcar. Vai chegar numa final de Libertadores, ele vai marcar. Vai chegar num jogo difícil numa Copa do Brasil, ele vai marcar. O louco é muito decisivo. Ele é um dos caras mais decisivos que tem no Brasil atualmente. Pode não ser o melhor, beleza? Pode não ser o melhor. Pra mim, o melhor tá no Grêmio, tá ligado? Mas de decisivo, a gente não pode tirar o mérito desse cara, e o Gabigol mais uma vez foi decisivo. Só que, pra te falar uma coisa, ele erra, sabe aonde? No próprio ego dele, porque aquele pênalti ele chuta muito fraco. Parece que é um negócio tipo, não, eu vou marcar e vou sair comemorando, entendeu? Ele já tá pensando na Sim, comemoração. pode ser. E o Grando aprendeu a defender pênalti, cara. Não tem como tirar o mérito dele porque ele vai direitinho na bola. Se ele vai pro outro lado, era gol, porque o Gabigol chuta bem lá no canto. Chuta fraco, mas chuta pro canto. E o Grando aprendeu, cara, a defender pênalti. Mais um pegador de pênalti no Grêmio, né? Agora a gente não pode contar com o Adriel, porque o Adriel foi pro Bahia. Eu ia comentar ele, mas ele acabou saindo, foi lá pra Bahia. Mas, voltando ao jogo do Grêmio e Flamengo, tá? O Grêmio jogou muito mal. O Grêmio jogou muito mal. E, infelizmente, na coletiva, dá pra ver que o Renato jogou a toalha, né? Jogou a toalha, falou que o maior troféu que o Grêmio pode dar à torcida esse ano é a vaga pra Libertadores, que pode disputar o jogo no Maracanã, pode disputar o Campeonato Brasileiro, mas tudo que o Grêmio vai fazer é dar a vaga da Libertadores, o que eu acho muito provável que aconteça, porque o Grêmio tá muito bem no Brasileirão e depois, né, da Copa do Brasil só vai ter o Brasileirão para disputar. Então, assim, Já tem isso, brasileiro? isso, é, Vamos lá. pior. Já tem, né? E tanto que o Renato jogou a toalha, né? E Carlos, queria saber de ti desse jogo, tu que tava lá também, né? Vendo o jogo. E a gente viu um banho de bola do Flamengo. E pra mim, assim, como eu já falei, pra mim sai o campeão daí. E nesse jogo mostrou quem é o campeão, cara. Sinceramente. Eu tô sendo honesto contigo, porque Corinthians e São Paulo não faz frente pra esse Flamengo. Então, falando desse jogo aí de quarta-feira, né? A gente sabia que ia ser um jogo difícil tanto pro Grêmio quanto pro Flamengo, né? Mas realmente o Grêmio fez uma partida aí decepcionante, né? Um dos maiores públicos aí do ano, se não foi o maior público, né? 53 mil pessoas, né? Quase 5 milhões de renda, 5 milhões de renda, meu. é 4 milhões e muita grana, 700. é muito dinheiro. Muito dinheiro. E o Grêmio deixou muito a desejar, né? Teve uma chance clara, né, com o Vila Sante que ele perde o gol, que eu, sinceramente, se fosse ele também chutaria aquela bola no gol, tava de frente, né? Realmente, né, aquele lance, tipo de lance ali, pô, ele roubou a bola, ele já tava de frente pro gol, ele poderia fazer coisa melhor. Mas eu, se eu fosse ele, também chutaria. Não tem essa história aí de passar, pô, tá de frente pro gol. Uma coisa é o companheiro tá mais, né, mais bem posicionado do que tu rolar a bola pra ele. Mas ele tava de frente com o gol todo aberto, né? Ele podia fazer tanta coisa ali, driblar o goleiro, chutar rasteiro, chutar de cobertura. Ele realmente perdeu o gol que depois acabou fazendo falta. E outra, né, Carlos? Tipo, e a gente viu o jogo e garanto que você também assistiu. Cara, o Grêmio não chutou a gol, velho. Se não fosse o chute do Vijaçante, o Grêmio não teria chutado uma bola a gol. Não chutou. O Grêmio teve 3 oportunidades de chutar a bola. Teve uma bola que o Bitelo pegou mais ou menos onde ele fez o gol contra o Palmeiras, tá? Naquele placar que foi Sim. horrível, naquele jogo horrível. O Bitelo foi lá e chutou. O Bitelo tava com o gol aberto pra chutar e passou pro lado, acompanhando do lado que tava quase marcado. Não dava pra entender o Grêmio, velho. Sim. Se o Grêmio não chutasse com o Vidiaçante, o Grêmio não ia chutar gol, cara. E assim, depois disso, esse foi o único lance assim de brilho do Grêmio. Depois disso, cara, o Flamengo tomou conta do jogo, administrou quando tinha que administrar, acelerou quando tinha que acelerar. O Grêmio foi assim, ó, totalmente dominado na arena, né? O Gabigol mais uma vez decisivo, fazendo gol. Bruno Henrique readquirindo a boa forma que todo mundo sabe que ele tem, independente da idade, Excelente jogador. né? Vai pra cima, é bom no contra um, recompõe, né? O Arrascaeta, né? Dispensa comentários, né? A qualidade que ele tem. O Everton Ribeiro jogou muita bola Everton Ribeiro mais jogou uma muito vez, bem.
né? Felipe Luiz muito bem na lateral. O Wesley sempre incomodando, chegando na frente. Então, assim, a gente não pode, né, ser injusto e falar que o time do Flamengo não é melhor do que o do Grêmio. Mas jogando em casa, com certeza a torcida, acho que os próprios jogadores esperavam que eles fossem render mais. Infelizmente agora ficou semi-impossível, né, do Grêmio reverter esse placar, né? Eu acho que tem pouca gente que acredita ainda numa reviravolta nesse duelo. Então o negócio agora é focar aí no brasileiro. Foi a competição que restou pro Grêmio. Que o Grêmio tá bem, né? Venceu jogos importantes. Esse contra o Atlético Mineiro, eu lembro que no último episódio ainda falava que era o divisor de águas, para ver se o Grêmio ia em busca do título ou se realmente ia brigar ali só por vaga. A distância ainda tá grande, né, pro Botafogo, tem uma partida a menos, mas que não significa, né, muita coisa. É, uma partida menos fica com 7 pontos de diferença, né? 8, Não, 8 fica pontos. com oito, né? O Grêmio tá 11 pontos do Botafogo. E o Botafogo não venceu na última rodada, para vocês, né, ter a dimensão do tamanho da superioridade do Botafogo nesse começo de campeonato. É claro que ele vai oscilar, mas assim como todos os times vão oscilar, né? Então, assim, até agora eles estão sendo praticamente perfeitos, Uhum. né? E esse empate eles arrancam contra o Santos fora de casa, cara, assim, ó, é de time que realmente vai incomodar até o fim do É, campeonato. isso é verdade. O pessoal comenta, que, né, um time que não chega na hora decisiva, eles nunca, né, não chegam, enfim, né, querendo menosprezar o Botafogo, mas, cara, assim, até agora eles não deram nenhum indício de que vão oscilar, realmente vem jogando bem com um time que tu não vê grandes craques, é um time comum, né, tem o Tiquinho Soares, que é referência, mas fora ele, é um elenco igual a de São Paulo, a de Corinthians. E o que vem se destacando mesmo é o esquema tático do Botafogo. Todo mundo sabe o que tem que fazer, sabe a hora que tem que atacar, sabe a hora que tem que defender. O Luiz Castro deixou uma herança muito boa pro time do Botafogo. Uhum. Né? O Bruno Lage, a gente não sabe se ele vai manter o time, se ele vai alterando aos poucos. Mas assim, a gente também não conhece muito bem ele. Eu, particularmente, não vi muitos jogos, né, do time dele, então eu não sei se ele realmente pretende mudar, mas eu acho também se ele querer alterar o time agora, é um time que tá jogando bem, que tá dando certo, né, pode mais prejudicar do que beneficiar o clube. O Grêmio tem que, né, tentar aí ficar no G4 do Campeonato Brasileiro. A Copa do Brasil agora ficou aí muito difícil de reverter, praticamente impossível. Então, acho que o Grêmio tem que focar aí em ficar no G4 para garantir essa vaga direta para a Libertadores do ano que vem. Ao que tudo indica, o Soares no final do ano vai embora. Então, o Grêmio vai ter que já ir ver, primeiro, que um jogador para ser titular no que vem. Né? Acredito que não vai vir alguém do nível dele, né? Porque a gente sabe o investimento que é trazer um jogador, né, dessa grandeza, mas precisa já urgente trazer alguém para a reserva dele, porque ele ainda segue com, né, com dores, enfim. A presença dele é sempre incerta em todos os jogos. Então o Grêmio precisa ir atrás de uma peça aí para ser a reposição dele. Eu continuo achando que o André não tem bola nem para ser reserva hoje. Pode ser que daqui a um tempo ele comece a deslanchar, fazer gol, mas assim, hoje eu acho que ele não tem bola para vestir aí na cabeça do Grêmio. Nesse jogo contra o Atlético Mineiro, no fim do jogo entra o Fred. Cara, deu pena dele. Deu, Deu muita pena dele. Assim, ó, deu pena. nitidamente tu via que Perdido. ele não conseguia acertar um passe de É. 2 metros. Então, assim, né, dá pra ver, então, pô, não tem o André, vamos pegar alguém da base. Cara, o Fred conseguiu ser pior do que o André, né? Então, assim, né, se não jogar o Soares, a gente sabe que a gente vai ter muitos problemas no ataque. Ou vai ter que improvisar alguém de centroavante, ou vai ter que colocar o Ferreira aí, não sei, cara, vai ter que fazer alguma coisa diferente. Mas assim, o Ferreira é um dos poucos que nos últimos jogos vem jogando bem, né? Então eu acho até que para esse jogo contra o Goiás, ele é uma boa alternativa pro contra-ataque, principalmente, de ter essa jogada aí de 1 contra 1, né? Desde agora já falando um pouco do jogo contra o Goiás. Até então o Soares aparentemente vai jogar, mas a gente não sabe, né? É sempre uma incógnita. Hoje o time do Grêmio divulgou que o Cristal teve uma lesão, né? Assim como o Kahneman também teve nesse jogo, né? O Kahneman machucou né, uma parte ali da mão, vai precisar fazer cirurgia, e o Cristaldo é mais algo muscular mesmo, também não deve jogar, né, contra o Goiás. Então abre aí
né? Ou uma vaga na zaga, ou o Renato também pode usar só os dois zagueiros e colocar o Ferreira na Colocar o frente, Ferreira, sim. né? E daí só teria que substituir ali a vaga do Cristaldo. Mas vamos ver aí o que ele vai armar de time, né, pro domingo. Um jogo que a gente sabe que lá é muito difícil contra o Goiás, né? Até o começo do Brasileiro eles não tinham perdido nenhum jogo em casa ainda, né? Então mostra a força que eles têm em casa. O Atlético recentemente foi lá e também não conseguiu vencer. Então vai ser um jogo complicado. Espero, né, claro que o Grêmio ganhe, tem muito mais, né, mais time do que o Goiás, mas não vai ser um jogo fácil. Quero daí comentar também a volta do Luan. Comentar rapidinho, brevemente, porque assim, cara, pra mim foi uma das coisas mais bonitas que eu vi no futebol nos últimos tempos, tá? E aí não é falando porque voltou ao tricolor. Não, cara, é uma instituição que abriu a casa pra um jogador que tá mal, que precisa de amparo, que precisa de alguém que cuide dele, porque ele é um jogador que dá pra ver que ele tá perdido já há muito tempo e que o Renato e a instituição vão lá e estendem a mão. Então, parabéns ao Grêmio por estar abrindo e dá para ver a grandeza da instituição. E é aí que a gente começa a perceber não só o lado bom, mas também esse lado de amparo, né? Tipo, de precisar de um jogador que deu títulos ao Grêmio, ganhou a Copa do Brasil em 2016 e foi Rei da América em 2017. Então, bola no pé, com certeza, ele tem, só que tá escondido em algum lugar. Ao Grêmio, né, de poder cuidar do jogador, e o jogador, né, deu para ver em seu retorno que ele tá muito feliz, ele tá muito disposto a estar de volta. Então, parabéns ao Grêmio mesmo, que ato humano que foi, que ato bonito mesmo. E falando também sobre a. Teve uma pergunta na coletiva, daí eu quero perguntar para ti, sobre a corda esticada do Grêmio. Porque é normal a gente ver os times com a corda esticada. Diferente de Palmeiras, Flamengo, que tem dois, três elencos. Então é É, muito o fácil a Palmeiras, gente se. eu É acho que que o não, Palmeiras hoje né? não tá tanto, né? Precisava de um reforço, né? Então vamos falar do Flamengo, que tem três Sim, times, né? não, Porque a gente esse viu que com sai de certeza. Arrascaeta, entra Alain, sai Thiago Maia, entra Pulgar, enfim. Então, tipo, tem jogadores, né? Sai Gabigol, entra Pedro, então. Mas enfim, da corda esticada que o Grêmio tá jogando. Tu acha que o Grêmio vai começar a oscilar mais do que ele vem oscilando? Ou tu acha que, tipo, se não vier ninguém, porque a gente tá aí perto do dia 2, né? Falta aí Sim. mais 4 dias. Depois disso não pode mais anunciar ninguém. E o Grêmio provavelmente não vai fazer um pacotão no dia 2 e contar com mais um meio-campista, com mais um 9 com mais isso, mais É, aquilo. Então, assim, tu acha que o Grêmio vai ter muito mais níveis de preocupação após isso? Tu acha que o Grêmio já tá começando a jogar com a corda bem esticada, quase estourando? sim, eu acredito que vai vir alguma contratação, né? Fora essa do Luan que já veio, que pode ser esse cara aí para substituir daqui a pouco o Cristaldo. É que pra mim o Luan não é muito contratação, não. É uma aposta, Isso. né? Pra ver se vai dar certo ou não, né? Vamos ver, a gente não sabe também porque ele não vinha nem jogando no Corinthians, se ele tá bem, se ele não tá, se ele quer jogar, né? Ele, a princípio, né, pelo que ele falou, ele comentou com alguém lá que se precisasse ele ia dormir no CT, porque ele realmente estava disposto a mudar, né, a ser outra pessoa, talvez não o Luan de 2017, mas alguém que possa, né, ajudar aí com a equipe do Grêmio. Então vamos ver como que ele vai se sair nesse retorno aí. Eu acho que a gente não deve criar nenhuma expectativa com ele, né? Se der certo, que ótimo, né? Vai ganhar aí um salário de 50 mil, parece. Né? Então realmente ele vem para tentar ter mais uma chance na carreira, talvez pode ser a última, né? De realmente voltar a jogar bola, né? Parece que ele realmente está disposto a isso, né? Mas a gente não sabe se vai dar certo ou não. É um grande ponto de interrogação que ele gosta do clube, que ele foi muito feliz aqui, todo mundo já sabe, né? Agora a gente vai ter que ver se ele vai conseguir dar resposta dentro de campo. Mas aí teve alguns nomes essa semana que foram ventilados de novo, né? Teve o jogador lá da Argentina, o Coronel, que parece que estava quase certo, daí agora parece que não está mais Declinou, porque, né? né, o clube que ele está emprestado não quis liberar o jogador. Também no Falcão Garcia, já tinha falado antes no Alexis Sanches, todos aqueles nomes que a gente já falou em um outro episódio aí também. Isso. Aparentemente não tem nenhum bem encaminhado, mas eu acho que deve vir alguém para jogar na função de camisa 9, que eu acho que hoje é a prioridade do Grêmio,
porque quando não joga o Soares, o Grêmio sofre muito, né? O André, nem eu já comentei, não tem qualidade para jogar no time do Grêmio ainda, né? Pode ser que um dia tenha, né? Eu acho que ele é muito parecido aí com o caso do alemão no time do Inter. Veio, até o alemão precisou jogar muito mais porque o Inter tinha uma carência maior ainda do que o Grêmio. Então ele foi meio que porque só tinha ele mesmo. E ele começa mal e depois, aos poucos, ele vai melhorando, né? Fez um bom ano passado que o Inter ficou em segundo no campeonato, mas assim, parou por aí, né? Tanto é que agora já foi vendido. Então o André eu acho que vejo mais ou menos numa situação parecida. Uma aposta, um jogador jovem que pode dar frutos no futuro, mas que eu acho que ele ainda não tá pronto, né? Ele precisa ainda de vários ajustes aí, de segurar melhor a bola, de finalização, né, de se desmarcar. Então eu acho que ele é um jogador para o futuro que a gente não deveria nem pensar muito nele agora. Então eu acho que deve vir alguma contratação, talvez mais um jogador de lado, mas já veio também o YouTube, que eu entendo que possa jogar nessa posição, né? E que nem eu já comentei. Tem o Ferreira, tem o Jonathan Robert voltando, o Bitelo joga pelo lado, tem o Iturbe, o Cuiabano também joga pelo lado. Opções tem, né? Ah, não tem muita qualidade? Ok, isso a gente pode também discutir. Mas peças para jogar do lado o Grêmio tem. Para jogar de centroavante, o Grêmio tem o Soares e o André. E ponto. Se não tem um dos dois, só tem um. Então, assim, a prioridade tem que ser um centroavante, né? Então, a gente sabe que o Soares vai ficar agora até o final do ano, ao que tudo, né, ao que tudo indica. Mas depois ele vai embora, e aí o Grêmio vai trazer quem? Vai jogar com quem de centroavante? Uhum. Então, até aproveitando que eu tinha comentado do contrato, eu vi muita gente falando que, né, depois do jogo, ou no dia do jogo, o Soares levou um documento lá para que o Grêmio assinasse, né, autorizando ele a sair no final do ano, mas parece que assim, custo zero. Custo zero. Cara, Pelo que eu vi, é isso. como assim? E esse um ano de contrato que ele tinha mais com um clube foi jogado no lixo? Como assim? Né? Agora não queriam liberar ele por 10 milhões de reais. Aí vai sair no final do ano de graça. Eu realmente fiquei sem entender, mas, É, eu não entendi também. pô, agora o jogador quis pagar 10 milhões, ó, alguém quis pagar 10 milhões de euros, 50 milhões, e o Grêmio rechaçou na hora, né? No mínimo 15, é de 15 a 20. Aí, uma semana depois, fazem um acordo, todo mundo assina, para o jogador sair de graça no final do ano. Né? Muito estranho. Não esperava que o Grêmio fosse ter essa postura tão fácil assim de ceder o jogador. Mas, assim, tem que pensar na reposição. A gente não sabe se ele vai jogar todos os jogos ou não. A gente sabe que ele tem esse problema físico que a gente não sabe se está tratando, né? A que pé que está esse tratamento, porque ninguém fala, o jogador não fala. Então, né, vamos ver como que vai, se o Grêmio vai conseguir se manter aí no G4 do Brasileirão. A gente sabe que o brasileiro é muito complicado, é muito time bom, jogar fora de casa é sempre difícil, independente de quem for o adversário. Sim. Então, vamos ver aí como que vai ser a sequência do campeonato pro Grêmio. Agora ele vai ter só realmente o Brasileirão para ele focar, né? Vai ter mais tempo para treinar, porque eu acho que vai ter intervalos aí de meio de semana de Libertadores, de Sul-Americana, enfim. Então eu acho que o Grêmio vai ter uma agenda aí um pouco mais tranquila para poder treinar o time, aprimorar a parte física, a parte técnica. O Grêmio vem sofrendo muitos gols, né? Por cima, por baixo. Em todos os jogos, o Grêmio sempre teve uma consistência defensiva boa. Eu acho que tá aí se perdendo um pouco isso. Né? O Bruno Vini, para mim, é um jogador limitado, né? Quando jogava Bruno Alves e Kahneman, eu acho que ele se entendia um pouco melhor, né? Quando muda ali o esquema para três zagueiros, eu acho que no começo até deu mais certo, mas agora, né, estão começando já a entender ali como que o Grêmio se posiciona, enfim. E o Flamengo teve bastante facilidade nesse jogo contra o Grêmio. Então, né, o Jeromel a princípio já tá ok para retornar, né? Vamos ver aí se pelo menos no banco ele fica nesse jogo contra o Goiás. E daí, se o Jeromel voltar, independente da idade, a gente sabe que ele tem muita qualidade. Também deve ser aí um. Se não for esse o último ano, talvez o ano que vem já vai ser o último ano dele. Então a gente espera que ele jogue aí o máximo que ele conseguir, que ele consiga ficar, né, sem lesões aí até o final do contrato. Bora pros palpites, então, no final de semana.
O Internacional joga sábado contra o Cuiabá e eu quero saber de ti o resultado desse jogo. Goleada do Inter, 1-0. Goleada do Inter 1x0. Eu fecho contigo agora esse placar aí. 1-0. Pra mim 1x0 também. E Goiás e Grêmio? Goleada do Grêmio, 1-0. 1x0. Pra mim 2x0 Grêmio. E agora, meu parça? Ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, River ai. Plate e Internacional no Monumental de Núñez. Quanto? Olha, cara, vou dar uma força pro Inter. Esse jogo vai ser 0-0. Não, mas daí eu fecho contigo agora. Tá louco? Sendo Quanto que eu tenho gentil. que pagar por esse placar aí? Sendo gentil com o Tá Inter, louco, meu. porque vai ser uma guerra, Vai. né? Vai ser um jogo, pô, tá sendo difícil aí contra o Bragantino, né? Foi difícil contra o Vasco em casa, Isso esse aí. jogo aí. Então, 0-0 assim, sendo amigo com o Inter. Não sei se esse placar passa em branco, não. River 2, Inter 1. É o meu placar. Volta vivo E daí. pra mim tá Volta com bom. Não, condições. pra mim o Inter vence por 2x1 pro River. Se tirar algum resultadozinho, Porque assim, o Inter trazer vem pro Beira-Rio com. lotado com um de diferença, Ao... dá pra tirar. Claro, ao contrário do Grêmio, o Inter não faz gols, mas também não toma. Então ele tá tendo uma consistência defensiva boa, né? E troca ali os zagueiros, Isso, joga o faz Nico sentido. Hernandes, joga o Vitão, joga o Mercado, e o time E segue não sem levar leva. gol. Ah, o John foi melhor em campo? Cara, ele tá lá pra defender, né? O Rocher foi melhor em campo, ele tá lá pra Tá lá. defender também. Então assim, o Inter não faz tantos gols, eu acho que passa muito pelo Wanderson. Os últimos jogos do Wanderson pra mim assim, ó, olha, cara, triste de assistir. Triste de assistir. E daí o Valência tem que se virar em dois, em três, tem que armar o jogo, tem que cruzar e sair para cabecear. Então, assim, fica realmente, né, difícil a gente ter um jogador que não contribui muito na fase ofensiva, sendo que ele é atacante. Então, eu acho que passa muito, né, por ele. Né, o Alan Patrick também não foi tão bem, eu acho, contra o Bragantino. Então, o sistema todo ali da parte ofensiva do Inter tá deixando a desejar. O Depena não tá numa fase boa também, né? A gente sabe disso. Agora o Maurício deve voltar e o Pedro Henrique deve ser improvisado de centroavante nesse jogo, né? Vai ser aí um jogo, né, com outras peças pro Kudê também experimentar, para ele ver se ele consegue aproveitar alguma coisa disso, né, pro jogo contra o River. É o último teste, né? Então a gente espera aí que ele, né, o que ele pensar para esse jogo que funcione realmente, que o time comece a ganhar a cara dele, porque quarta que vem tem um jogo super difícil. Boa, beleza, então. Fechou todos, meu parceiro. Muito obrigado mais uma vez que você está acompanhando aqui o nosso podcast. A gente está sempre aí toda semana tentando fazer um conteúdo de qualidade para você e você só tem uma coisinha para fazer, tá? Duas coisinhas: deixar teu like e te inscrever, que é muito importante para nós e cada vez mais a gente já está conquistando um número de visualizações Sim, legais, uma com audiência certeza. bacana. Muito obrigado de verdade mesmo, a gente fica muito feliz por isso. Então, continue fazendo aquela força para ajudar a gente, deixando o teu like, compartilhando, comentando também os palpites para esses jogos Inter e Cuiabá, Goiás e Grêmio e River e Inter pela Libertadores. E a gente se encontra no próximo final de semana, né, meu parça? Isso Fechou aí. todas? Valeu. Valeu, tamo Semana que junto. vem. Até.